Boa tarde, espero que estejam todos bem. Mais uma semana se iniciando, mais uma semana de videoaulas, tá? Mais uma semana que a gente espera que seja muito abençoada, né? Primeiramente, um grande abraço para os pais de vocês, os tios, avós, a todas as pessoas que vocês têm um carinho de pai, todas as pessoas que nos representam no sentido de ser pai, tá certo? Para mim, ontem também foi um dia muito bacana, né? Passei com meu filho o dia inteiro, meu pequenininho, tem apenas um aninho. Foi um dia muito divertido e dá um gás pra gente iniciar a semana aí com tudo, tá certo? Gente, como nós viemos falando aí durante esse período de pandemia, a gente vem abordando diversos assuntos relacionados à educação física, falando sobre questões relacionadas ao nosso corpo, questões relacionadas ao esporte, questões relacionadas à história da educação física, entre relação à saúde, à qualidade de vida, à prevenção de doenças, diversas coisas, tá certo? E o tema da nossa aula de hoje será educação física e desenvolvimento motor, perdão. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas fases do desenvolvimento motor, de como a gente evoluiu desde criança em relação aos nossos movimentos, ao nosso corpo, entre outras coisas, tá certo? Algo simples só para a gente poder entender um pouquinho em relação a isso. Posteriormente, nós iremos para a nossa live, né, onde eu estarei lá ao vivo conversando com vocês. Vou fazer algumas perguntinhas bem simples, vamos bater um papo e posteriormente também estarei passando para vocês quais serão os conteúdos do teste, tá? O nosso teste provavelmente ou será segunda-feira que vem, dia 17, ou na outra segunda, dia 24, mas vocês serão informados com certeza, tá certo? Então vamos falar sobre desenvolvimento motor. Gente, primeiro, quando a gente fala de desenvolvimento motor, a palavra assim, desenvolvimento, nesse contexto, só um pouquinho. A palavra desenvolvimento, ela se refere a mudanças contínuas, tá? Mudanças relacionadas ao nosso corpo, à nossa voz, à nossa mente, aos nossos pensamentos, o nosso raciocínio lógico. São mudanças características do ser humano, tá? A gente sabe que cada ser humano vai ter um desenvolvimento de maneira mais lenta ou mais acelerada. Isso vai depender do ambiente, dos estímulos que a pessoa é submetida, tá certo? Essas características, gente, elas são de capacidade funcional. Que capacidade funcional é a nossa capacidade de quê? De existir, de nos mover, de trabalhar, de estudar. É aquilo do nosso dia a dia, é a nossa vida do dia a dia. É algo funcional, tá certo? A gente também tem as nossas mudanças relacionadas à nossa idade, né? Cada vez que a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo outras fases de desenvolvimento, seja crescimento, maturação, inteligência, raciocínio, entre outras coisas. E também as mudanças sequenciais, que são relacionadas à nossa interação física, né? O nosso corpo com o ambiente, que foi o que eu falei anteriormente. Quanto mais estímulos nós tivermos, mais a gente vai estar apto a desenvolver de forma eficiente. E essa interação do nosso corpo com o ambiente, né? Com a prática de esportes, entre outras coisas, tá bom? E quando a gente fala de desenvolvimento, mas relacionando ele ao motor, ao desenvolvimento motor, nós estamos fazendo referência ao estudo do movimento humano, do comportamento humano presente no decorrer da nossa vida, principalmente relacionado à parte física, isso da infância ao envelhecimento, né? Então, essa palavra motor, ela vem de movimento, né? Do desenvolvimento do nosso corpo, do nosso comportamento humano. Como eu sempre falo para vocês, a educação física, o exercício físico hoje, ele é muito mais amplo do que apenas o exercício físico em si. É por isso que a gente fala tanto de educação física relacionada à saúde, à alimentação, ao lazer, a questões políticas, entre outras coisas. Porque a educação física, ela não é apenas o movimento. Ela também trabalha com desenvolvimento motor cognitivo e
afetivo. Quando a gente fala do desenvolvimento motor cognitivo, a gente está falando o quê? Do nosso desenvolvimento mental, cerebral, da formação da nossa personalidade, do desenvolvimento de conhecimento sobre o mundo, da gente ter a capacidade de resolver problemas, de criar, né, a criatividade, entre outras coisas. E tudo isso está envolvido, está inserido também na educação física, né? Em diversos jogos, a gente é desafiado a resolver um problema. Uma coisa simples, estamos jogando um basquete. O ato de você arremessar a bola na cesta e acertar, você está resolvendo um problema daquele jogo. Você teve a capacidade de cumprir com o objetivo. Ou você fez uma cesta diferente, você foi criativo, ou você teve atenção na hora da marcação. Então, tudo isso é o desenvolvimento motor cognitivo, que é o nosso conhecimento, a nossa maturidade, a nossa capacidade de criar, de inovar, entre outras coisas, tá certo? E a gente tem também o nosso desenvolvimento motor afetivo, né? Que são as nossas sensações, as nossas emoções, tudo que a gente vive, principalmente quando relacionado com outras pessoas, tá certo? E isso também faz parte dos jogos, dos esportes. Para a gente poder realizar uma atividade física bem, a gente precisa estar bem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, entre outras coisas, certo? Gente, mas quando a gente fala de desenvolvimento motor em educação física, é evidente que o principal que a gente vem falando é sobre atividade física, sobre os movimentos fundamentais, os movimentos naturais. E a gente tem as fases do desenvolvimento motor, desde quando nós éramos bebês. São divididas em algumas fases, vou falar para vocês de forma bem resumida, desde quando nós éramos bebês. Tá? A primeira fase, que vai desde o nascimento até 2 anos de idade, são as fases de movimentos rudimentares. Ainda são aqueles movimentos, alguns principalmente quando o bebê, involuntários, né? A gente não tem intenção, são movimentos involuntários, movimentos reflexos, e posteriormente esses movimentos rudimentares eles vão se tornando movimentos voluntários, lógico que ineficientes, irregulares, né? A criança ainda tem dificuldade de segurar as coisas, de puxar as coisas, porém ela vai se desenvolvendo ao longo do seu amadurecimento, ao longo dos meses que são completados, né? Ela tem os movimentos locomotores difíceis, porém ela vai evoluindo. Ela começa se arrastando, se engateando, depois ela vai se colocando de pé com um apoio e posteriormente ela vai dando os primeiros passos, ela vai andando e daqui a pouco ela já está correndo, né? Então ela vai amadurecendo passo a passo, ela vai se desenvolvendo. Essa seria a fase dos desenvolvimentos motores. Posteriormente, de 2 a 7 anos, a criança entra nas fases dos movimentos fundamentais, tá? É a continuação desses movimentos rudimentares. Ela já consegue segurar com mais eficiência, já consegue correr com mais eficiência, ela adquire mais força, o seu corpo vai se desenvolvendo, suas estruturas vão aumentando. Então a criança ela realmente vai se desenvolvendo nessas fases de movimentos fundamentais, ela vai aprendendo a agarrar, a saltar, a chutar, a arremessar, entre outras coisas. Lógico que por ser criança, né, de 2 a 7 anos, ainda tem alguma dificuldade, porém ela vai melhorando a cada vez que ela é estimulada. Por isso, mais uma vez, ela precisa de estímulo. Quanto mais estímulo essas crianças tiverem, maior vai ser a sua eficiência, melhor vai ser o seu desenvolvimento motor. Depois, a gente entra na fase dos movimentos especializados, tá? Que é de 7 a 14 anos, que na verdade chegou nos 14 anos, isso vai para ao longo das nossas vidas. Aí, dos 7 a 14 anos, os movimentos já ficam mais especializados. A gente já consegue, em determinados períodos, lógico que é uma progressão, combinar movimentos de correr e arremessar ao mesmo tempo. No caso, um handball, por exemplo, a criança corre com a bola na mão e arremessa, dá os 3 passos, né? Ou correr e chutar, ela consegue fazer a combinação
de movimentos, ela consegue correr com muito mais eficiência, ela já entra na participação de esportes como atletismo, futsal, handebol, voleibol, basquetebol. Então ela realmente vai se desenvolvendo. E é nessa fase, principalmente ali a partir dos 14 anos, que a gente já tem os nossos movimentos, o nosso desenvolvimento motor, que a gente vai levar para o resto das nossas vidas. É por isso que com certeza vocês já chutaram essa frase assim, mais ou menos assim, né? Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece. Porque a melhor fase para a gente aprender a andar de bicicleta é na infância, tá? Pode ter certeza, é muito mais fácil uma criança aprender a andar de bicicleta do que um adulto, por exemplo, de 20 anos. Porque provavelmente, se ele não aprendeu a andar de bicicleta, ele tem algum atraso no seu desenvolvimento motor, na sua coordenação motora. E quando se torna adulto, é mais difícil de aprender, na verdade, de reaprender esses movimentos, tá? Porque é mais ou menos até os 14 anos a criança ela já tem esses movimentos completos que ela vai levar ao longo da vida. Após isso é mais difícil a pessoa aprender. Também é nesse período da infância, nesse período das fases de movimentos especializados, perdão, que ocorre a puberdade. Tenho certeza que vocês já ouviram, né, falar sobre isso, principalmente nas aulas de biologia. A puberdade vem mais ou menos ali entre 11 e 12 anos, porém, cada criança, cada adolescente, ela tem as suas peculiaridades, o seu desenvolvimento individual. Então tem gente que vai ter a puberdade de forma precoce, com 7, 8, 9, 10 anos, e tem outros que pode ter ela retardada um pouquinho, com 13, 14 até 15 anos, né? É uma fase realmente de desenvolvimento completo da criança. Na verdade, ela passa da infância para a adolescência. Os meninos, por exemplo, têm o crescimento de pelos, o engrossamento da voz, né? A partir daí que a voz engrossa um pouco mais, o aumento da massa muscular, o alongamento dos ombros, o aumento da força, entre outras coisas, certo? As meninas também têm o aparecimento de pelos, o crescimento dos seios, o quadril tem um alargamento. Tanto nos meninos quanto as meninas começa o quê? Cravos e espinhas, né? Por causa da grande quantidade de hormônios. E as meninas também é quando entra no período da menarca, né? Tem a sua primeira menstruação e realmente ela passa da infância para a adolescência. E essas são mudanças, gente, fundamentais para o adolescente, para ele se desenvolver como adulto, para ele estar preparado para a sua vida adulta, tanto na sua estrutura corporal quanto na sua estrutura psicológica, na sua estrutura mental e cognitiva, porque a partir da puberdade, a partir desse desenvolvimento, a criança vira adolescente, ela começa a amadurecer os seus pensamentos, ela começa a ter uma noção maior do que é certo e do que é errado. Tá certo, gente? Falamos um pouquinho sobre o desenvolvimento motor, mas também relacionado ao desenvolvimento cognitivo e afetivo, relacionando aí também a nossa puberdade, que todos vocês em algum momento passaram por isso ou ainda vão passar, tá certo? E daqui a pouquinho nós vamos entrar na nossa live, vamos responder algumas questões relacionadas a isso e vou falar para vocês também sobre os conteúdos do teste, tá beleza? Então até daqui a pouquinho na nossa live, aguardo vocês, um grande beijo.